Em basicamente todas as mitologias ao redor do mundo, existe uma previsão para o fim do planeta como conhecemos. Algumas falam sobre as grandes serpentes capazes de engolir a Terra, e outras comentam sobre enormes tempestades solares que irão devastar toda a vida existente. No entanto, não é necessário uma criatura gigante para esvaziar o nosso planeta, né? Para o apocalipse, você pode contar apenas com esses insetos. Curiosos para saber como isso poderia acontecer? Fiquem bem confortáveis, se ajeitem direitinho para não dar problema na coluna, porque aí é outro problema que você vai ter. E vem comigo, porque hoje eu vou falar sobre... é por isso que esses insetos poderiam acabar com o planeta. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. A Tríplice Aliança. Para começar a nossa conversa sobre o final do mundo causado por pequenos insetos, primeiro é preciso dar nome a eles, né? Os três bichos que são capazes de fazer um grande estrago e que se encontram em faixas bem semelhantes de destruição são os grilos, cigarras e gafanhotos. Juntos, eles formam um tipo de tríplice aliança capaz de assolar o ecossistema ao redor do mundo. Começando pelos grilos, esses pequenos membros da classe Insecta pertencem a uma superfamília chamada Grilodidae. Na natureza existe uma infinidade desses animais, sendo até difícil calcular quantas espécies vivem no nosso planeta. Então nós vamos trabalhar de formas mais generalizadas para falar sobre o seu comportamento, tá? Donos de hábitos noturnos, os grilos podem ser omnívoros quanto herbívoros, ou seja, plantas são a base da sua pirâmide alimentar, que pode contar ocasionalmente com outros ingredientes. Isso faz com que os grilos possam ser uma praga para diversos tipos de plantação. Engraçado como eu falei praga. Pode ser, tá? As cigarras, por sua vez, causam um problema muito semelhante. Elas também contam com as plantas como sua principal fonte de alimento, mas a atuação delas na natureza é um pouco diferente. A maioria das cigarras vive boa parte das suas vidas debaixo da terra, se alimentando das raízes das árvores. Somente na época do acasalamento, né? Sabe como é? Vai rolar aquele chaveco e tudo mais. Elas saem da onde elas estão. E olha que isso pode demorar anos após o seu nascimento, viu? É que elas meio que saem e povoam a natureza com o seu canto. Em alguns lugares esse evento se torna um espetáculo, família. Isso porque a ninhada sai do subterrâneo tudo junto, fazendo com que trilhões de insetos sejam vistos em diferentes cidades e regiões. Em 2021, era esperado nos Estados Unidos que a ninhada X saísse da Terra após 17 anos enterrada. O fato tanto gerou admiração como medo para boa parte da galera ali da população, né? Até porque isso poderia causar alguma destruição na produção de alimentos agrícolas. Para completar a tríade, temos os gafanhotos. Apesar de serem muito parecidos com os grilos, esses acabam sendo muito mais perigosos que os seus parentes, pertencente à superfamília Caelifera. Esses animais contam com uma tendência muito individual na maioria das suas espécies. No entanto, em períodos de falta de comida, eles se unem em grupos enormes, capazes de formar até nuvens quilométricas de gafanhotos. Essa união muda tanto o estilo de vida dessas criaturas que elas parecem até outro animal. A espécie dos gafanhotos do deserto, em especial, tem sido uma das mais temidas. Sua coloração quando estão sozinhos é amarronzada e pouco chamativa, mas quando eles se unem para andar em grupo, sua cor muda para uma tonalidade de amarelo. Olha só esse bicho, é bonito e dá um certo pavorzinho ao mesmo tempo, né? De acordo com um artigo da National Geographic, durante essa fase chamada de gregária, os gafanhotos ficam mais fortes, os seus cérebros chegam a crescer, a socialização torna eles em monstros que devoram tudo que vier pela frente. Então deu pra entender o porquê esse bicho pode ser interessante e assustador, né? O poder de destruição. Se vocês ainda não estão impressionados com esses pequenos bichos ou estão se perguntando como é que esses insetos poderiam acabar com o planeta, bom, eu acho que eu vou precisar mostrar o seu real poder de destruição, viu? Em fevereiro de 2020, diversos jornais noticiavam o seguinte fato: uma praga de gafanhotos estava assolando mais de 10 países no norte da África e também no sudeste asiático. Índia, Somália e Etiópia estavam entre os afetados. O caso gerou tremenda comoção, isso porque regiões devastadas pelas nuvens de gafanhoto estão entre as com maior concentração de pobreza do planeta. E quando
quando falta dinheiro, claro que falta comida, né? De acordo com a informação de uma matéria divulgada no jornal Nexo, cada um desses gafanhotos poderia comer o equivalente ao seu peso a cada dia. E vocês podem pensar, mas isso é pouco, Thiago. Quanto é que pesa um bichinho desses? De fato, sozinhos eles não são muito perigosos para grandes plantações, né? No entanto, quando a gente tá falando de nuvens de gafanhotos, a gente tá falando de uma bagatela aí de 80 milhões de indivíduos safadinhos com muita fome que comem o equivalente a eles em um dia. Morou aí qual é a parada? E se a gente falar de números, pra deixar a parada ainda mais assustadora, cada metro quadrado de uma nuvem de gafanhoto devora o suficiente para alimentar cerca de 35 mil pessoas, levando em consideração que uma nuvem dessa praga conta com mais de 1 quilômetro quadrado. Isso seria por si só já uma tragédia anunciada, né? Ainda não é suficiente pra você. Você é o diferentão, ou a diferentona, né? Não tá convencido? Vamos lá então. Normalmente, uma crise de nuvens de gafanhotos costuma se espalhar por diversos países, dependendo dos ventos e da necessidade também. Esses gafanhotos podem viajar até 130 quilômetros em um único dia, meus queridos. Nessa velocidade, uma nuvem de gafanhoto poderia viajar o Brasil do norte ao sul em um mês. Isso, claro, devorando todas as plantações, porque os bichos não vão voar à toa, né? Eles estão ali pra comer. É tipo eu nos eventos, entendeu? Há casos de crises de nuvens de gafanhoto que chegam a atingir mais de 60 países, que seria 1/5 da cobertura total do planeta. Eles também chegam a afetar cerca de 1/10 da subsistência da população mundial, que geralmente acaba sobrando para a faixa mais pobre, né? Grilos e cigarras contam com um efeito parecido, mas à sua maneira. Como dito antes, as cigarras são muito mais cíclicas, porque dependem de ninhadas geradas na mesma época, enfim, ficam muito tempo embaixo da terra, e tudo isso tem uma forma, bom, como eu falei, cíclica, né? Já os grilos parecem ter um efeito manada, se é que podemos dizer isso aqui. Menos que os dos gafanhotos. Esses dois animais também costumam atacar culturas de plantações bastante seletas, preferindo, claro, determinados tipos de plantas, dependendo da região. Por isso, os gafanhotos acabam sendo mais perigosos nesse sentido. Eles devoram qualquer planta que esteja no seu caminho, destroem as plantações, limitam a alimentação de outros animais, enfim, meus queridos, é um efeito dominó, né? A diminuição desses insetos. Agora, se eles são tão perigosos assim, por que não acabamos com todos eles de uma vez só? Inteligente, né, tia? Poxa, velho. Ninguém pensou nisso antes, olha. Quem acompanha os vídeos sobre a natureza aqui do mundo inverso sabe que as coisas não são bem assim, família. Todos os animais, sem exceção, possuem algumas funções específicas no ecossistema, né? Seja para promover a vida vegetal, polinizando a floresta ou servindo de alimentos para outros animais maiores, enfim, eles têm que cumprir as suas atividades e são também muito importantes. Com esses 3 insetos, as coisas não mudam não, tá? No entanto, ainda estamos afetando eles e eliminando-os aos milhões sem que reparemos. O aquecimento global, causado quase exclusivamente pela ação humana, está afetando diferentes insetos ao redor do planeta. Lembram da ninhada X que eu citei no início do vídeo? A saída deles do subsolo está ciclo após ciclo, sendo acelerada por conta do aumento da temperatura em nosso planeta. Essa quebra de rotina pode fazer com que muitas espécies não se adaptem ao novo normal, se é que podemos dizer assim. E assim, podendo se perder na história da Terra. Voltando ao fato de que cada um cumpre sua função na balança, de acordo com uma notícia divulgada no jornal El País, 84% das plantações ao redor do mundo precisam de insetos, e esses estão sumindo da natureza, segundo algumas observações destacadas por esse mesmo jornal. Detectores desses pequenos bichos na Alemanha mostram uma queda de 80% dos avistamentos desde 1989. Abelhas, borboletas e libélulas estão entre esses animais que estão sumindo, assim como grilos e cigarras. E você, faz quanto tempo que não vê um vagalume voando por aí? Até mesmo a presença de mais gafanhotos na região norte africana e sul asiática estão diretamente ligadas ao aquecimento global e influências humanas também, né? Basicamente, família, quanto maior a seca, maiores as chances dos gafanhotos se juntarem naquele modo destruição em busca de mais comida. O próprio jornal
jornal Nexo destacou os dados de que a crise de 2020 dos gafanhotos lá foi a pior em 27 anos no Paquistão. Fazia uma geração inteira que a população não via nada igual, e é por isso que esses insetos poderiam acabar com o planeta. Na falta de alimento, eles se uniriam para se alimentar do que sobrar, até não sobrar mais nada, né? Mas então é isso, meus queridos, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conscientização: o mundo precisa de tudo que habita aqui, viu? Não adianta a gente pensar que vai acabar com uma coisa e vai desbalancear tudo, vai ser ainda pior. A questão é conscientizar a nossa produção de lixo e também as coisas que influenciam no aquecimento global. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até a próxima.